moçada, tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área. Galerinha, a gente está começando a caminhar já para o finalzinho da aula de grupos vegetais. Vamos falar agora para vocês de Gimnosperma, o primeiro grupo formado pelos vegetais superiores, tá? Gimno significa nudez, nua, e esperma é um sufixo que vem de semente. Então são plantas que apresentam sementes nuas. Por que será sementes nuas? Fique no vídeo, curta, bote o like aí, senta o dedo no like, siga o canal, ative as notificações, que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre características, biologia, reprodução das gimnospermas. Vamos nessa! Galera, vamos começar então falando das características gerais das gimnospermas e de cara eu já mostro para vocês aqui as fotos, as ilustrações de alguns representantes, tá? Então a gente já tem aqui ó, os pinheiros, pessoal que mora no sul do país, no sudeste, conhece bem aqui os estróbilos, né? Dos pinheiros a gente chama de pinha, inclusive tem várias espécies que essa pinha ela tem sexo separado, então eu tenho a pinha masculina e a pinha feminina. A partir de agora, gente, nas gimnospermas, não serão só os gametas que terão sexos separados, mas também os esporos. Então elas são vegetais heterosporadas. Mas eu tenho outros representantes também, inclusive as sequoias, que são as maiores árvores do planeta. Olha a dimensão, né? Então tem muita gimnosperma de extrato arbóreo, lenhoso, com caule com estrutura rígida, madeira. A gente vai falar exatamente a diferença entre a pinha e o pinhão, mas o pinhão é como se fosse a semente e a pinha é como se fosse a flor, mas não é flor não, pinhão é semente, a pinha é o estróbilo. Vamos nessa, galera. Moçada, vamos então trabalhar com as características gerais das gimnospermas. Elas continuam apresentando vasos condutores, que foi uma novidade evolutiva que nós vimos lá nas pteridófitas, mas agora, turma, a gente tem duas grandes novidades evolutivas. As gimnospermas vão constituir um grupo que são daquelas plantas que têm estruturas reprodutoras visíveis e bem desenvolvidas. Sabe aquela historinha que eu falei para vocês das plantas que tinham estróbilos e que tinham flores? Então, nós podemos colocar as gimnospermas e as angiospermas nesse grande pacote. Então, saem de cena as criptógamas, briófitas e pteridófitas, e entram as fanerógamas, aquelas plantas que apresentam estruturas reprodutoras visíveis. Galera, uma outra característica que também é novidade evolutiva para esse grupo é a presença de semente. A semente ela vem acompanhada com o sufixo esperma, então gimnosperma, angiosperma são plantas que compartilham a produção de semente. A semente tem uma série de funções, a gente vai trabalhar com semente depois, mas se destaca a função de proteção ao embrião. Eu costumo dizer que uma planta quando está com semente, a gente é análoga a uma mulher quando está grávida. Porque ambas estruturas, tanto lá o útero, a estrutura reprodutiva da mulher e a semente nas plantas, tem como uma das funções a proteção embrionária, tá certo? Bom, então, fanerógamas e espermatófitas são as primeiras desse grupo, né? Então as gimnospermas foram as primeiras a terem estruturas reprodutoras visíveis e desenvolvidas e as primeiras a terem semente. O tamanho das gimnospermas e das angiospermas são bem variáveis, assim, bem variáveis mesmo. Mas a gente tem como destaque aquelas grandes árvores. Então, tem muitas gimnospermas que nós conhecemos, que são grandes árvores. Aquelas florestas temperadas, no filme do Rambo, aquela floresta do Canadá, a gente tem a floresta de sequoias nos Estados Unidos, então essas grandes árvores de porte muito elevado, elas fazem parte do grupo das gimnospermas. Isso não significa dizer que toda planta com extrato arbóreo que for grande necessariamente vai ser gimnosperma. Então, o que essa planta tem em termos anatômicos, né? Então, ela tem raiz, ela tem o caule, as folhas. As folhas geralmente em muitos grupos são acicofoliadas, é aquela vegetação bem pontiaguda,
para resistir ao frio, à herbivoria. A gente tem os estróbilos. Os estróbilos, nesse caso, no grupo das gíminos, serão as estruturas reprodutoras visíveis, tá? O órgão sexual. Em alguns livros didáticos, a gente vê também com o nome de cone. No pinheiro, o estróbilo a gente chama de pinha, tá certo? Tem muita gente que fala que a flor do pinheiro é só uma analogia, porque flor tem algumas características que os estróbilos não têm. Bom, a semente é nua. Por que a semente é nua? Porque eu tenho semente, mas falta-lhe uma estrutura de cobertura, de proteção à semente, que no caso é o fruto, só vai estar presente no próximo grupo. Bom, galera, seguindo ainda, uma terceira aquisição evolutiva muito importante, principalmente para a adaptação desses vegetais, é o fato de, a partir de agora, eles não dependerem mais de água para fecundar os gametas. Vão continuar dependendo de água para a vida, para a estrutura da planta, então é óbvio que a água é um elemento importante, mas para a fecundação do gameta eu não dependo mais. Então essas plantas agora conseguem fecundar os gametas fora da água. Inclusive o gameta masculino, ele mudou a anatomia e mudou o nome. Não é mais o anterozoide flagelado. Agora a gente vai ter uma célula sem flagelo, que é chamada de núcleo espermático, tá? Grandes representantes. Os principais nas questões de prova são pinheiros e as cicas, tá? Mas, assim, gimnosperma tem cara de gimnosperma. Você começa a ver o tipo de folha, você começa a ver também os tipos de estróbilos, então são muito similares. Tem um arbustozinho, o ginkgo biloba, que também tem até alguns poderes, assim, a gente, entre aspas, né? Mas o pessoal comercializa alguns óleos essenciais de ginkgo, alguns materiais da planta, como estruturas que podem, de alguma forma, estimular o desenvolvimento cognitivo e tal. Então, ela é vendida também, a ginkgo biloba, como suplemento, tá? O pessoal de fitoterapia usa muito. Mas vamos nessa. A reprodução, gente, ela é igual a de todos os grupos, tá? Então eu vou estar me repetindo aqui, sempre eu vou estar repetindo isso. A reprodução, ela tem uma alternância de gerações. Uma fase gametofítica, essa fase gametofítica haploide e uma fase esporofítica diploide. Qual é a grande diferença, gente? A partir de agora, o gametófito reduziu bastante. Então, gente, tudo bem. O gametófito já tinha reduzido nas pteridófitas. Mas agora, turma, a gente chega assim no máximo de nível. O gametófito está tão pequeno que ele reduziu a 1 grão de pólen. Pela primeira vez para vocês eu estou falando de pólen, e a transferência do pólen nesses vegetais a gente chama de polinização. A briófitas e pteridófitas não formavam grão de pólen. Então, o grão de pólen, que pela primeira vez a gente está vendo na gimnosperma, ela nada mais é do que o gametófito masculino bem reduzido, tá? Uma outra característica que eu já comentei, eu volto a repetir, é que a partir de agora eu tenho diferença de sexo entre os esporos. Até pteridófita tinha um grupinho de transição ali, a selaginela, que já era heterosporada. Mas a partir de agora a gente vai ver os representantes com esporo masculino e com esporo feminino. O esporo masculino, ele vai sempre começar com o prefixo micro. Então, micrósporo. E o esporo feminino, ele vai começar com o prefixo mega, megásporo. Então, eu tenho o micrósporo e eu tenho o megásporo, tá? Esporos masculinos e femininos. E aí é aquela mesma história. O gametófito masculino vai vir do esporo masculino e o gametófito feminino vai vir do esporo feminino. Bom, sabendo disso, turma, vamos falar um pouquinho dessa transferência do gametófito, né? Porque essas plantas agora, elas não transferem mais os esporos. Elas produzem esporos, mas eles ficam retidos. Os esporos retidos originam gametófitos e o que ela transfere é o gametófito masculino. Processo que a gente chama de polinização. Então, a polinização desses vegetais, a gente chama de polinização anemófila, porque o agente que vai transferir o grão de pólen de um estróbilo para outro vai ser o vento, tá? Tudo isso, gente, porque esse órgão sexual, o estróbilo, ele não é atrativo.
ele não é cheiroso, colorido, gostoso, ele não atrai agentes polinizadores. Isso é uma característica das angiospermas. As gimnospermas ainda não têm esse material, esse órgão, essa estrutura reprodutora atrativa, tá certo? Mas lembre que uma vez que o grão de pólen foi transferido, já no estróbilo feminino, eu não vou precisar mais de água. O gameta masculino agora, ele vai ser transferido por um tubo criado pelo grão de pólen, que é o tubo polínico. Todo vegetal que conquistou uma independência de água para fecundação é porque ele já poliniza formando tubo polínico. E as plantas que formam tubo polínico e que são independentes de água para a fecundação dos gametas são chamadas de sifonogâmicas. Então, sifonogâmicas são as plantas que formam tubo polínico e conseguem viver agora em ambientes com solo um pouco mais seco. E é aí que surgiram as florestas temperadas e tal, as vegetações naqueles ambientes que a gente não tem uma umidade tão elevada. Bom, falar para vocês aqui de algumas ilustrações, algumas representações. Então aqui no pinheiro, ó, nas gimnospermas, a gente tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. A polinização nesse grupo vai ser justamente a transferência do grão de pólen do estróbilo masculino para o feminino. Quando ocorrer a fecundação no estróbilo feminino, a gente vai formar embriões que serão protegidos por sementes. Então, a depender de quantos gametanjos femininos eu tenha, eu vou ter depois a formação de várias sementes. Por definição e conceito, as sementes são classificadas como megaesporanjo, ou seja, é um conjunto de células do esporófito, diploides então, mas que vão sofrer meiose e possibilitar a formação do gametófito feminino, tá? Então, o megaesporanjo, que no caso é a estrutura da semente, vai produzir o esporo feminino, que é o megásporo, e esse megásporo vai germinar originando o gametófito feminino. Essa é a ideia. Então, as plantas, após a fecundação, elas acabam formando a semente, que nada mais é do que uma estrutura chamada de óvulo, tá? O óvulo é esse megaesporanjo, que após a fecundação ele se desenvolve formando a tal da semente. No pinheiro, o estróbilo é chamado de pinha. E esses carocinhos aqui, gente, que são as sementes, a gente vai chamar de pinhão. Então, a pinha é o estróbilo e o pinhão é a semente. Só tem pinhão na pinha se já tiver tido fecundação. Tudo bem? Beleza. Galera, olha só o tamanho diminuto do grão de pólen e a sensibilidade, né? Bate o vento, balança o estróbilo e ele já é transferido. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu passar o slide. Mais uma ilustração mostrando as pinhas com os pinhões, então já foram fecundadas. Bora ver um videozinho bem rapidinho. Lança para sair os troços nele. Será que você está fazendo? Olha, galera, aqui a gente tem o estróbilo masculino, né? Então tá... Vai quebrar, ó, pra aí. Esse pozinho que estava saindo... Esse pozinho que estava saindo é justamente o estróbilo masculino, tá? E é importante ressaltar que essas plantas dependem muito dessa polinização. Então, ocorre uma dependência gigantesca da polinização, da transferência do grão de pólen fora da água, né? Então, a partir de agora, o gametófito se reduziu a grãozinhos microscópicos muito pequenos, que são transferidos pelo vento, né? Polinização anemófila. Gente, bora finalizar a gimno falando do ciclo de vida. As gimnospermas, elas, do mesmo jeito, igual às outras plantas, elas alternam gametófito e esporófito. Estou olhando para um pinheiro, tá? O pinheiro com raiz, caule, folha, ele é diploide e isso constitui o seu esporófito. Então, essa planta tem raiz, caule, folha e ainda tem estróbilos e sementes quando forem fecundadas. Então,
Imagine que o pinheiro, e é exatamente assim que acontece, o pinheiro, galera, ele tem na mesma árvore estróbilos masculinos e femininos. Cuidado para vocês não confundirem isso, tá, gente? Porque, assim, uma coisa é a planta ter os dois órgãos sexuais, como o pinheiro tem. E outra coisa é ela ter os dois órgãos sexuais dentro de uma mesma estrutura reprodutora. Aqui a gente tem os estróbilos separados e cada um tem um sexo, masculino e feminino, porém ambos os estróbilos estão presentes no pinheiro. Existem outras gimnospermas que a gente vai ter os estróbilos hermafroditas, já com os dois sexos, como a maioria das vezes acontece com as angiospermas, só que em vez de estróbilos são flores. Nesse caso, gente, a planta ela é díclina, né? Ela tem flores unissexuadas, estróbilos unissexuados, porém ela tem os dois tipos de estróbilo na mesma planta. Então ela vai ser monóica, porém com os estróbilos díclinos. Turma, o estróbilo masculino e o feminino, eles vão participar agora dessa etapa do ciclo, né? O feminino, como eu disse para vocês, faz parte do esporófito diploide. Então a gente vai ter o que aqui? O esporófito vai ter um conjunto de células chamadas de megaesporângio, é o que a gente chama de óvulo. O óvulo, que é a estrutura nova que surgiu, não tem nada a ver com gameta feminino. Óvulo em planta é o megaesporângio. E aí, gente, o megaesporângio são células que, por meiose, vão originar o esporo feminino. Meiose originam 4 células, então a gente vai ter aqui, gente, 4 megásporos. Só que dos 4, os 3 deles vão se degenerar. E a gente vai desenvolver apenas um, que a gente vai chamar de megásporo funcional, tá? Essa célula aqui agora ela já é haploide e ela vai se desenvolver originando o gametófito feminino. E aí a gente vai ter um nome para esse gametófito feminino agora, que é o saco embrionário. Vamos para a parte masculina? Então o estróbilo masculino, que é o esporófito diploide, ele vai ter células que vão sofrer meiose, que é o microesporângio. Como é masculino, o prefixo é micro, então microesporângio vão produzir o esporo masculino, que é o micrósporo. Esse esporo, em vez de ser lançado para o solo, ele vai ficar retido e ele vai germinar e vai originar o gametófito masculino, também haploide, que é o grão de pólen. Esse grão de pólen, ele será transferido pelo vento, então o que sai agora é o gametófito masculino, no que a gente chama de polinização. E é curioso, gente, porque ele tem 2 tipos de células aqui. A gente tem um destaque que são as células do tubo. As células do tubo são responsáveis por mitose formarem o tubo polínico. Como o grão de pólen já é haploide, então as células do tubo polínico também serão haploides. E a célula principal é a que vai produzir o gameta, né? Então o núcleo espermático vai ser transferido pelo tubo polínico. Essas bolinhas aqui funcionam como sacos aéreos, então elas armazenam ar e permitem a flutuação. Então aqui está uma pokebola, um grão de pólen. Turma, aí essa história, né? O que vai acontecer então? O esporo feminino, que é o megásporo, ele vai originar o gametófito feminino, que é o saco embrionário. E aí o grão de pólen vai ser transferido até o estróbilo feminino, lá vai formar o tubo polínico, olha esse tubozinho de branco aqui, penetrando e chegando no gametófito feminino. Então essa estrutura aqui, gente, é como se fosse o óvulo, tá? Esse megaesporângio de marrom. E aqui dentro é o gametófito feminino com o gameta feminino, que continua sendo a oosfera. O núcleo espermático, que é o gameta masculino, o que vai acontecer? Ele vai fecundar a oosfera e o óvulo vai se desenvolver após a fecundação e vai formar a semente. Então, após a fecundação, eu tenho um embrião e o óvulo se desenvolve em semente. A semente, por definição, então, pode ser classificada como óvulo desenvolvido. E isso ocorre após a fecundação. Quando esse estróbilo ele cai e chega no solo,
As sementes em condições especiais vão germinar e aí elas vão originar novos esporófitos, novos pinheiros, novas gimnospermas. Galerinha, esse é o ciclo da gimnosperma. Já começou a complicar um pouquinho, né? Então a gente já começou a aumentar a complexidade. Só uma observação importante, essa estrutura de amarelo aqui, gente, é um tecidozinho nutritivo, tá? Vai nutrir o embrião. A semente, ela não depende de luz, ela tem uma reservazinha que ela vai utilizar para germinar. Lembre daquele famoso experimento das escolas brasileiras, né? O feijãozinho no algodão molhado. Turma, esse tecido nutritivo a gente chama de endosperma. Nas gimnospermas, o endosperma ele é haploide. Vocês vão ver que na angiosperma, esse endosperma vai ser diferente. Ele será triploide, ok? Mas galera, angiosperma vai ficar para o próximo vídeo. Queria agradecer a vocês. Usem o espaço para poder fazer perguntas. Eu vou ter o cuidado de responder a todos, um por um. E também me siga nas redes sociais. Além do YouTube, esse canal Ricardinho Bio que vocês já estão vendo, também tem Ricardinho Bio no Instagram. Eu vou postando algumas prévias de aulas, algumas aulas mais curtas também no IGTV. Siga lá. E só lembrando a vocês, gente, que é importante assinar o canal para ficar sabendo das novidades com relação às videoaulas de biologia. Um abraço a todos. Bons estudos, galera.